projetos, pauta da 39ª sessão ordinária, da primeira ano legislativo, da 17ª legislatura, realizamos hoje no dia 9 de novembro de 2017. Aqui a professora, a vereadora professora Wilson, que tem um versículo da Bíblia. Vereadora, por favor, vereador, chamado. Carlinhos Sartori, Dona, Ostirola, Eliseu de Oliveira, Torinho Maravilhoso, Professora Marisol, Lima Nicolai, César Informati, Manuel, Manuel Maurício, Vamos com Deus. Boa noite a todos e a todas. A leitura desta noite está no Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Palavra do Santo Evangelho, graças a Deus. Pela oração, presidente, eu tenho pequenos expedientes de suspenso em virtude do falecimento do seu Zé Guerreiro, José Guerreiro, agora às 16 horas. Ele sempre trabalhou em experiência, ele deu um meio amigos da experiência e, como forma de homenagem posta ao seu Zé Guerreiro, peço descanso. Pedido do vereador, dentro do artigo 75 do Regimento Interno, no seu parágrafo 4, por solicitação de qualquer vereador, pequeno expediente poderá ser totalmente destinado à homenagem póstuma pelo falecimento de personalidade pública ou privada, fato que será comunicado à família enlutada através de comenda encaminhada pela Câmara Municipal. Está suspenso o pequeno expediente e a tribuna livre está aberta para quem queira fazer a homenagem ao seu José Guerreiro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa falada, escrita. Que notícia muito triste. Que notícia muito triste, que eu acabei de chegar até aqui, a Câmara Municipal, e eu recebi o senhor José Guerreiro, né, chamado como seu Guerreiro. Que pessoa fantástica. Eu tive o prazer de conhecê-lo, presidente. Uma das pessoas com coração de ouro. Quantas e quantas vezes eu, uma simples cidadã, dirigi até ele para solicitar uma prenda para as festas, e sempre ele, com um sorriso, fazia questão dele mesmo se dirigir até os frios e doar de bom coração as prendas. Nunca o seu Zé Guerreiro falou, não, hoje eu não vou poder doar, não vou poder ajudar, contribuir com a sua festa, com as entidades. E digo, não sou eu, viu, presidente? Eu tenho certeza que várias pessoas, e não só pelo fato dele doar algo, muito pelo contrário, como disse o nobre vereador Carlinho, sempre prestou um bom serviço como um cidadão, como homem íntegro, família, um homem do bem. Então, nada mais justo do que essa pequena homenagem que estamos fazendo agora, nesse momento, em homenagem à vida que ele esteve aqui na terra, na nossa cidade de Itapira. Fica aqui os meus sinceros pêsames, sentimento a toda a família do senhor Zé Guerreiro, que era carinhosamente chamado. Meu boa noite. A tribuna continua livre às homenagens.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, público aqui presente, internauta, imprensa escrita. Com muito pesar, a gente anuncia aqui o falecimento do seu José Guerreiros Torres. O seu Zé Guerreiro tem uma história de vida, né? Ele sempre também trabalhou e morou muitos anos na zona rural, morou lá na fazenda do Salto, perto de Eleutério. Ele, no começo da vida dele, né, quando ele trabalhava na parte da zona rural, depois, posteriormente, ele começou a vender macarrão. Era o produto que ele vendia. E juntamente com a sua esposa, a dona Antonieta Zago Guerreiro, começaram a trabalhar. Dona Antonieta, funcionária do SESI também, e juntos foram trabalhando dia a dia, sábado, domingo, feriado. Depois tiveram um armazém na rua Francisco de Paula Moreira Barbosa. Eram os pais dele lá, o Guerreiro velho, a dona Alzira, a mãe dele. E juntamente depois ele deixou os irmãos lá, apartou, juntamente com seus familiares, esposa, filha, né? O Fran, o filho dele também, começaram a trabalhar no ramo de frios. E foi trabalhando, e sempre o seu Zé é uma pessoa muito alegre, sempre recebendo muito bem as pessoas que o procuravam, tanto na casa dele quanto no seu estabelecimento comercial, também na Casa de Carne, que era ali na Praça Santa Cruz, ali próximo ao IESO. E hoje o seu Zé veio a falecer com 82 anos de idade, uma pessoa, como a Marisol falou, sempre atendendo bem. A gente ia lá no seu depósito, ou para comprar, ou para pedir doação. O seu Zé sempre pronto para atender a gente, sempre com um sorriso, abraçava a gente, sempre muito alegre, educado, uma pessoa do bem. Eu participei bastante da vida dele, da dona Antonieta, em aniversários, festa junina, na Bodas de Ouro, tive presente também na missa há alguns anos no São Benedito, uma festa lá na ABB. Isso faz anos, mas são coisas que ficou guardado na memória, né? Porque a pessoa que faz o bem, a pessoa que tem amizade, a gente guarda no coração. Pois não, Dirceu? Não, principalmente as crianças, né? Eu ia lá, às vezes, para comprar peça, para fazer doação, né? Eu ia comprar, e meu neto ia junto. Aí chegava lá, chamava lá, dava uns 5, 10, abraçava, beijava. As crianças, o dodói dele era criança, né? Depois ele ficou na rua ali, eu passava, o carro parava para cumprimentar ele. Ficou na rua ali, ficou, né? Uma perca, né? Uma perca. Eu não gosto muito de falar muito, não, porque eu sou muito emotivo, né? E eu tenho muita amizade com ele. Eu nasci perto da fazenda dele lá no São Pedro, então venho vindo com a família desde, né? Família dos começos. Então eu sou motivo para falar, mas é uma perca muito grande para Itapira. Sim, uma pessoa muito boa, muitos empregos para a cidade, o comércio dele hoje dá, né? A gente sabe do trabalho da família lá do seu Zé, da dona Antonieta, os filhos, a Heloísa, a Eliana, a Cristina, o Fran, né? Os genros, o Marcelo, o Mota e o Ney. E também a gente lembra muito das nossas festas realizadas através do Rotary Club, da Casa da Amizade. O seu Zé, como sempre, cedia o espaço da Fazenda São Roque para nós realizar as festivas. Também uma outra propriedade que ele tem aqui do lado da Água Choca, ali subindo ali. Também lá na Ponte Nova. A gente sempre presente nas festividades. E o seu Zé sempre ia lá ou para comprar, que nem eu disse, ou para pedir. O seu Zé sempre atendia a gente da mesma forma, sempre com alegria. Ou para fazer a doação, ou para vender os produtos para a gente. Então, deixo aqui um grande abraço à família. Digo que estou triste com essa nota de falecimento, porque são pessoas do convívio da gente, são pessoas que, ao longo desses anos, né, a gente, desde criança, tem amizade com o seu Zé e com a família. É uma perda muito grande para a nossa cidade. Obrigado a todos pela atenção. A tribuna continua ainda aberta a homenagens ao seu Zé Guerreiro. Sem mais nenhum vereador para poder fazer uso da palavra, a sessão está suspensa até às 8h30.
Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Tá, Bete Manuel, Dr. Maurício, Dr. Rafael, Toninho Marangoni, Dirceu de Oliveira, Luan Rostirola, Carlinhos Sartori, professora Marisol, Mino Nicolai, César da Farmácia. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu gostaria que tivesse uma inversão de pauta e que fossem lidos os pareceres número 118 e número 122 do expediente. Regimental o pedido. Está em votação o pedido. Aprovado por todos os vereadores. E 122. O 122 está fora da pauta? Não. Tá um pouco para baixo. Tá os dois na pauta. Aqui, ó. Tá para cima, o 118 e 122. É o mesmo projeto. É. Tá junto aqui, ó. É o mesmo projeto. Deixa eu ver se já dei os pareceres. Parecer 118. Eu requero que as justificativas sejam lidas na íntegra também, que culminou com o parecer. Pois não. Ele pediu uma inversão de pauta. Não, Ele pediu teve a inversão e foi aprovado. parecer 118 de 2017. A Comissão de Finanças, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que subscreve estados que for usar parecer o projeto de lei complementar 16 de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, que instituiu a taxa de coleta de resíduos sólidos, remoção e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, e revoga o dispositivo do Código Tributário Municipal. Após minudetes e acurados estudos, acordaram por usar parecer desfavorável à tramitação da propositura pelas razões expostas em minuto anexo ao presente parecer. Pelo arquivamento, pois, este é o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 31 de outubro de 2017. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Institui a taxa de serviços públicos de coleta, remoção e destinação de lixos ou resíduos sólidos provenientes de imóveis e revoga o dispositivo do Código Tributário Municipal. Parecer. O projeto em questão traz em seu conteúdo alterações à lei municipal que trata o Código Tributário Municipal e institui a taxa de lixo em Itapira. O processo quanto à iniciativa encontra-se correto, pois proposto pelo chefe do Poder Executivo, que detém a competência sobre a matéria aqui versada. No entanto, é necessário pontuar algumas irregularidades do Código Tributário, Finanças e Orçamento que maculam tal propositura, podendo causar grave impacto financeiro no município se for aprovado tal como redigido, em virtude de reiteradas ações judiciais que fatalmente serão ajuizadas. Isso porque o projeto de lei complementar visa instituir a taxa de lixo no âmbito do município. Contudo, é importante que se diferencie a taxa do imposto, que é um tributo exigido pela administração pública, não tendo em vista uma contraprestação do contribuinte, pois serviço prestado, mas sim em razão da necessidade primordial do Estado de se conseguirem valores para custear os variados gastos de interesse coletivo. Diante disso, é importante que esta comissão frisar que o imposto é um tributo não vinculado, enquanto taxa é considerado um tributo vinculado a uma atividade estatal específica. Assim, constitui requisito essencial para a existência de toda e qualquer taxa a certeza que essa se refira a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição, ou o exercício do poder de polícia, o que, no caso da taxa de lixo, pois não há como se dividir quantitativamente o lixo que cada residência ou pessoa produz, para que faça a aferição da quantia devida por cada pessoa. E mais, a limpeza pública trata-se de um serviço geral e indivisível, de utilização indistinta por toda a comunidade que circula diariamente por ruas, praças e avenidas de uma cidade, devendo ser custeado inteiramente pela receita advinda dos impostos municipais já exigidos por lei, e não cobrado de proprietários de imóveis, que constitui flagrante bitributação, instituto completamente vedado em nosso orçamento jurídico. A forma de cobrança que sugere no projeto de lei enviada a esta Câmara é que a taxa do lixo seria calculada tendo como base a área do imóvel, que é justamente a mesma base do cálculo do PTU, o que atrai a inconstitucionalidade, pois viola frontalmente o artigo 145, parágrafo 2 da Constituição Federal de 88, que versa sobre a impossibilidade da existência de taxas com base de cálculos de impostos.
Como se não bastasse a aludida taxa municipal, também fere de forma inequívoca a legislação infraconstitucional do Código Tributário Nacional, mais especificamente do parágrafo único, artigo 77, que afirma não poder possuir a taxa, base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos. Finalmente, a taxa de lixo a ser cobrada do contribuinte de forma irregular, no mesmo carnê de lançamento do IPTU em cobrança antecipada, que se refere ao exercício financeiro que ainda ocorrerá, atrai novamente a ausência de razoabilidade, uma vez que não é possível se mensurar ao certo se determinado imóvel vai ou não produzir lixo naquele exercício e, se produzir, qual será exatamente a quantidade advinda. Serve como exemplo um imóvel que esteja fechado e que seja obrigado a pagar a taxa de lixo, se tem o fator gerador, qual seja a produção de lixo. Ao mesmo tempo, este imóvel, baseado na justificativa do prefeito municipal, metragem da área construída, irá pagar o imposto devido, IPTU. Desta feita, não há outra saída senão a conclusão lógica que é a exigência da taxa de limpeza não pode ser feita de forma como apresentada, senão vejamos. O artigo 4 do projeto aduz que a taxa terá como base de cálculo o valor estimável da prestação de serviços. Todavia, a Constituição Federal, seu artigo 145, inciso 2º, é bem clara quanto assevera que a taxa é tributo exigido em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Deste modo, a taxa deveria recair tão somente sobre serviços públicos específicos e divisíveis, e não estimáveis, como o caso que aqui discute qual seja da taxa de lixo. O argumento trazido pelo chefe do Poder Executivo, argumento este no sentido do recolhimento do lixo, ao ensejar maior garantia e proteção à saúde pública, deveria gerar a contraprestação financeira do contribuinte, ao ter seu lixo retirado da sua residência, salvo melhor juízo. Não merece acolhida por esta comissão, cujo dever é fiscalizar as atividades do executivo local. É importante salientar que 80% dos gastos que o município possui quanto à coleta, remoção e destinação são suportados pela empresa de saneamento e terceirização Apple, que vem prestando serviço há vários anos em Itapira. Também esta comissão, fazendo uso das suas prerrogativas, aporte financeiro, tributário e orçamentário do município, analisa e julga que o município de Itapira deve ter tempo suficiente para propor medidas que poderiam sanar o problema sem onerar o contribuinte. A exemplo, rever o contrato da empresa de terceirização, discutir abertamente com a população a possibilidade de retomar a prestação dos serviços do município com a municipalização do serviço de coleta de lixo, como era feito em 2004. Repita-se por oportuno que o serviço de limpeza pública trata-se, portanto, do serviço geral e indivisível, de utilização indistinta por toda a comunidade, que circula diariamente por ruas, praças, avenidas de uma cidade, devendo assim custeado inteiramente pela receita advinda dos impostos municipais que já são exigidos por lei, e não cobrado dos proprietários de imóvel, que constitui flagrante bitributação, instituto completamente vedado em nosso orçamento jurídico. Ademais, a taxa de lixo é calculada tendo como base a área do imóvel, que é justamente a mesma base do cálculo de IPTU. Além disso, ela possui como um fator gerador a propriedade imobiliária, que também constitui a mesma hipótese de incidência de impostos municipal referido. Artigo 4º, parágrafos 1º e 2º do projeto de lei, e a mesma forma de cobrança. Assim, tem-se que a taxa de limpeza pública ou a taxa do lixo viola frontalmente o artigo 145, parágrafo 2º da Carta Constitucional de 88 e o Código Tributário Nacional, mais especificamente seu parágrafo único do artigo 77. Artigo 77, dentro do seu parágrafo único, as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função de capital das empresas. Como se não bastasse, é necessário se verificar que a taxa de lixo
a ser cobrada do contribuinte ao mesmo carnê do lançamento de IPTU, em cobrança antecipada que se refere ao exercício financeiro que ainda virá ocorrer logo, afasta por completo a exigência da mencionada taxa, uma vez que é totalmente impossível saber ao certo determinado imóvel vai produzir ou não lixo naquele exercício, e se produzir, qual será exatamente a quantidade advinda. Emerge assim do que aqui se firmou, a conclusão que a exigência da taxa de limpeza pública, como aqui apresentada, deve ser rechaçada, eis que contrárias ao disposto na Constituição Federal e Código Tributário Nacional, e poderá, ao contrário do alegado, impactar gravemente aos cofres públicos ao longo prazo, em virtude de reiteradas ações judiciais visando a discussão da matéria aqui versada, por sua flagrante afronta ao Código Tributário Nacional, motivo pelo qual sugere sua completa repelida. Mas não é só. Em que pese o chefe do Poder Executivo Municipal ter enviado o projeto de lei complementar visando instituir a taxa de lixo no âmbito do município, certo é que referida obrigação já vem sendo tributada e cobrada nos munícipes com o advento da Lei 2.786 de 96, anexa a esse parecer, senão vejamos o que diz referida legislação. Dispõe sobre a cobrança IPTU em 1997 e dá outras providências. Dentro do artigo 3º, o aumento do tributo a ser pago no exercício de 97, incluída a taxa de remoção de lixo domiciliar, não excederá 25%. Sua continuação. Parágrafo 6º. Nos casos da incidência da taxa de remoção de lixo domiciliar, em que se tratando de edificações ou conjunto de edificações de mais de um pavimento, será cobrada individualmente de cada unidade autônoma e segundo critérios previstos no artigo 163 do Código Tributário Nacional Municipal, com as alterações posteriores. Na própria Lei Municipal 2.786, de 96, o prefeito da época admitiu que a suspensão da taxa de lixo causaria transtornos financeiros ao município. Por isso, mesmo numa inflação de 10%, ele determinou um aumento de IPTU na ordem de 16% a 25%. Implicitamente, mesmo sem admitir frontalmente, o prefeito municipal da época embutiu com a aprovação no Legislativo a referida taxa de lixo no tributo municipal, IPTU, quando aplicou o percentual de reajuste acima da inflação e admitiu na própria mensagem do projeto que fazia isso para ajustar as suas receitas. Em 1998, em diante, nenhum chefe do Executivo, ou muito menos todas as comissões de Finanças e Orçamentos passaram pela Câmara Municipal, fizeram alterações referentes à matéria ou taxa em questão. Ou seja, em 1998, em diante, prevaleceu aquilo que era a Lei de 1972, no seu artigo 159.1, versa sobre a cobrança de taxa e remoção de lixo domiciliar. Tanto é que na mensagem emitida pelo senhor prefeito municipal da época, mesmo para aqueles que tinham isenção do pagamento de IPTU, haveria incidência da taxa de lixo, conforme se denota no seguinte trecho. Entre aspas, para os casos que houver apenas a incidência da taxa de remoção de lixo, o reajuste ficará limitado a 10%. José Cassimiro Rodrigues, prefeito municipal. Tanto é verdade que o próprio chefe do Poder Executivo atual, no artigo 6º do projeto de lei, revoga o dispositivo do artigo 159.1 Código Tributário Municipal, assim menciona. Artigo 159. A taxa de serviços urbanos tem como fato gerador utilização efetiva ou simples disponibilidade pelo contribuinte dos seguintes serviços. 1. Remoção de lixo domiciliar. Assim, se não houvesse a cobrança atual da taxa de lixo, não haveria necessidade de que o senhor prefeito atual revogasse tal dispositivo do Código Tributário Municipal de 72, o que sugere, desde já, que tal fato já existe e encontra-se embutido no IPTU e onera os contribuintes itapirenses. Com relação à remoção do lixo domiciliar, trocando em miúdos, é fazer a cobrança de uma coisa que já está embutida no IPTU, onerando a população no momento de extrema gravidade econômica. Fecha aspas. Assim, é de se notar que a taxa do lixo já vem sendo cobrada no município, o que fará, caso seja aprovado o referido projeto, que proceda a bitributação ou bis in idem, já que o Poder Legislativo autorizará, caso aprovado, que o Poder Executivo proceda à cobrança de mais uma taxa sobre o mesmo fator gerador, o que, mais uma vez, poderá ter grave impacto financeiro nos cofres públicos em longo prazo, face à ilegalidade tributária aqui versada. Conclusão,
Ante o exposto, opinamos pelo parecer desfavorável ao projeto de lei em 31 de outubro de 2017. Rafael Donizete Lopes, Elizabeth Donizete Manuel e Marisol de Fátima Garcia Raposo. Mas esse é do outro projeto ou do mesmo? Esse é da redação e aqui lá, mano. Onde está o outro parecer desse? É esse sim. Parecer 122 de 2017. As comissões que subscrevem estados que forem exarais a parecer projeto de lei complementar 16 de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui a taxa de serviços públicos de coleta, remoção, destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis e revoga o dispositivo do Código Tributário Municipal. Após minuciosos e acurados estudos, especialmente após a explanação do promotor de justiça, Dr. Rodrigo Sanches Garcia, bem como a realização de audiência pública realizada no dia 7 de novembro do corrente, com operadores do consórcio de aterros sanitários da CETESB, acordam por requerer que seja oficiado a Secretaria de Negócios Jurídicos da Municipalidade para que informe essa Casa com um relatório circunstanciado sobre a constitucionalidade e legalidade da propositura, conforme explanação na audiência pública. Solicitamos ainda esclarecimentos sobre a possível bitributação da taxa a ser instituída, vastamente alegada pelos participantes da audiência, em face do advento da Lei 2.786/96, dispondo sobre a cobrança do IPTU no exercício de 1997, quando, segundo alegações, naquela oportunidade já fora instituída a taxa de remoção do lixo domiciliar. Aludidos os esclarecimentos solicitados da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, virá indubitavelmente elucidar as dúvidas suscitadas no teor da matéria, podendo essa comissão exarar os competentes pareceres com conhecimento de causa. Assinam Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Volta às comissões os pareceres. Mas aqui tem um que volta, né? Esse vai guardar aqui do lado, certo? Tá. Mas aqui como requer, então... O parecer 118 vai aguardar nas comissões e o 122 como requer. Já tem maioria, já foi aprovado das duas comissões. Voltando a 118 é ciente. Feita a inversão de pauta, voltamos às ordens normais dos trabalhos. Discussão e votação da ata da 36ª e 37ª sessão ordinária e 5ª sessão solene. Está em discussão, está em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem. Pois não. Eu gostaria que a Casa fornecesse cópia fiel de áudio e vídeo da audiência pública realizada na última terça-feira lá no anfiteatro do IESE, e também requeiro que também seja disponibilizado cópia fiel do áudio e vídeo das pessoas convidadas que fizeram a explanação do projeto anteriormente mencionado por Vossa Senhoria, na última segunda-feira, nesse plenário do Legislativo. Essa presidência vai solicitar que siga os modos regimentais, que faça a determinação por escrito, para que conste dentro dos trabalhos normais, assim que chegar o requerimento nominal escrito, será deferido por essa presidência imediatamente. Questão de ordem. Pois não. Regimentalmente, quando um vereador faz um pedido no plenário, Vossa Excelência tem por obrigação colocar em votação, e uma vez aprovado ou rejeitado, aí pode seguir o trâmite normal da casa. Funciona dessa forma. Uma dúvida regimental, por favor. Regimento verbal, não. Cópia. Tem que ser nominal ou pode ser verbal?
regimentalmente... Ele... Não, mas então, ele tem que fazer por escrito ou pode pôr em votação? Não sei. Está pedindo plenário, tem que pôr em votação. Peraí, eu já vejo, né? Não tenho certeza. Não, claro. Vai passar pelo plenário ainda. Não tem problema, só nem se assim regimental. Ué. É votado, estou pedindo plenário. Só vou falar. É regimental o pedido do vereador Rafael. Artigo 89, ele diz sobre os requerimentos, dentro do seu item I, exibição de originais ou cópias de documentos, processos, livros, publicações existentes na Câmara, que no caso são requerimentos verbais sem apoio de discussão, que solicitem. Regimental o pedido, está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Ofício especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Ofício especial apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de outubro de 2017. Itapira, 6 de novembro de 2017. Atenciosamente, Maurício Casimiro de Lima. Ciente e à disposição. Projeto de Lei Complementar 17 de 2017. Autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel à Igreja Cristo Pentecostal do Brasil e Itapira. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar escritura de concessão de direito real de uso pelo prazo de 50 anos, a contar de sua lavratura, para a Igreja Cristo Pentecostal do Brasil e Itapira. CNPJ de uma área contendo 360 metros quadrados a ser destacada do imóvel cadastrado junto ao cartório de registro de imóveis de Itapira, sob a matrícula 26.072, conforme descrição em tela. Artigo 2º. O imóvel a que se refere o artigo anterior será destinado à construção de uma nova igreja-sede para a instituição religiosa mencionada no artigo anterior. Artigo 3º. Os encargos referentes à presente concessão estarão constando na referida escritura, que será assinada entre as partes. Artigo 4º. As despesas decorrentes da escritura pública e demais emolumentos, inclusive registro, correrão por conta do concessionário. Artigo 5º. Se a lei em vigor, na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeitura, 26 de novembro de 2017. Prefeito Municipal José Natalino Paganini. Ciente e as comissões competentes. Projeto 18 de 2017, Lei Complementar. Autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel à Mitra Diocesana de Amparo. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar concessão de direito real de uso pelo prazo de 50 anos, a contar de sua lavratura, para a Mitra Diocesana de Amparo, contendo uma área de 335 metros quadrados de imóvel cadastrado no município de Itapira, no registro de imóveis sob a matrícula 20.444, conforme descrição em anexo. Artigo 2º.
O imóvel que se refere ao artigo anterior será destinado à Mitra Diocesana de Amparo para que construa uma igreja, a qual se denominará São Camilo de Leles e Santa Cecília. Artigo 3º. Os encargos referentes à presente concessão estarão constando na referida escritura, que será assinada entre as partes. Artigo 4º. As despesas decorrentes da escritura pública e demais emoluentes, inclusive registros, correrão por conta da cessionária. Artigo 5º. Salente vigor, revogado disposições em contrárias, Prefeitura Municipal de Itapira, 6 de novembro de 2017, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Sem mais projetos de lei complementar, passamos para o projeto de resolução. Projeto de resolução 4 de 2017. Dispõe sobre suplementação e redução de dotações orçamentárias da Câmara Municipal. Resolve, artigo 1º, fica autorizado o setor contábil desse Poder Legislativo a proceder à suplementação de verba orçamentária da Câmara de Vereadores no valor de R$ 149 mil, como se segue. 1. Câmara Municipal. 2. Câmara Municipal, Secretaria da Câmara. Artigo 2º. A cobertura de suplementação que se refere ao artigo anterior far-se-á através de recursos provenientes da redução total parcial dos seguintes verbos do orçamento vigente da Casa, no valor de R$ 149 mil. Vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 149 mil. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, assinam todos os seus componentes. Isso aqui se entra, né? Já a resolução. Ordem do dia da próxima sessão. A mesa da Câmara. É na mesa? É na mesa. Ordem do dia da próxima, desculpa. Eu sem óculos. Ordem do dia da próxima sessão. Nossa, isso aí, Marcos. Passamos aos projetos de lei. 66 de 2017. Projeto de lei dispõe sobre 66 de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 18-21 e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei institui o plano plurianual do município de Itapira para o quadriênio 18-21, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, e será executado nos termos da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício. Parágrafo 1º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária. Por favor, que façam silêncio pelas matérias. Parágrafo 2º. Para fins dessa lei, considera-se: 1. Programa, instrumento de organização e ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Objetivos, resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 3. Justificativa e identificação de realidade existente, de forma a permitir mensuração dos problemas necessários a serem sanados. 4. Ações, conjunto, procedimento com vista a possibilitar a execução de programas, sendo discriminados em projeto, atividades e operações especiais. 5. Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produção e produtos e resultados que se pretende alcançar. Artigo 2º. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Itapira, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, esta lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do ente municipal, para o quadriênio 18-21, tendo como parte integrante os seguintes anexos. Anexo 1, evolução da receita. Anexo 2, recursos disponíveis. Anexo 3, relação de programas. Anexo 4, programas, metas e ações. Anexo 5, síntese das ações por função e subfunção. Parágrafo único.
em atendimento ao disposto do artigo 3º da Lei Municipal 5.620, de 2017, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para exercício de 2018 e da outras providências, as metas e prioridades para exercício de 2018, bem como os programas e ações governamentais, são aqueles estabelecidos nos seguintes anexos. Anexo 2, prioridade e indicação de programa. 2A, programa, metas e ações. Artigo 3º. Os programas governamentais contidos nos anexos 3 e 4, de que se trata o artigo anterior, constitui a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, a prioridade e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual referente ao quadriênio 18-21. Artigo 4º. Alteração, exclusão e inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento será sempre proposto pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, mediante decreto, indicadores de programa de ações, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do município. Parágrafo 2º. As movimentações de valores e alterações de indicadores entre as ações de um mesmo programa poderão ocorrer por decreto. Artigo 5º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei das Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 6º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e diretrizes orçamentárias. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 27 de outubro de 2017, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões. Projeto de Lei 67 de 2017. Estima a receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2018. Prefeito Municipal. Projeto de Lei 67 de 2017. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Itapira para o exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, compreendendo: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados. 3. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta e indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 2º. A receita e despesa total estimada nos orçamentos fiscal da Seguridade Social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa um montante de R$ 322.775.000. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal está fixado em R$ 218.620.000. 2. O orçamento de Seguridade Social em R$ 104.155.000. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receita corrente de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente, e especificados no anexo 2, resumo geral de receitas. Receitas correntes, total da receita corrente bruta, R$ 273.550.000. Receita de capital, total da receita,
R$ 53.625.000. Receitas intra-orçamentárias correntes, total R$ 18.616.000. Total de receita bruta, R$ 345.791.000. Dedução para a formação do Fundeb, R$ 23.016.000. Total da receita líquida, R$ 322.775.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam com os seguintes valores. Por órgão, total geral da despesa do município, R$ 322.775.000. Por funções, total geral de despesa do município, R$ 322.775.000. Por natureza da despesa, grupo de natureza de despesa, despesas correntes, total, R$ 248.393.000. Despesas de capital, total, R$ 73.132.000. Reserva de contingência, valor R$ 1.250.000. Total geral de despesa do município, R$ 322.775.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado: 1. Abrir no curso de execução orçamentária de 2018 créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada por esta lei, conforme artigo 21 da Lei 5.620, de 12 de julho de 2017, considerando os seguintes recursos: a. Provenientes de anulação parcial total de dotações orçamentárias e crédito. B. Proveniente de excesso de arrecadação quando o saldo positivo da diferença acumulada mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada for efetivamente comprovada, considerando a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64. C. Por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1, da Lei 4.320/64. D. Por conta de recursos oriundos de operações de crédito adicionais para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos recebidas e não previstas na elaboração do orçamento corrente ou para fontes específicas cujo recebimento do exercício tenha excedido a previsão anual da arrecadação. 4. A realização de operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Parágrafo único. Os créditos adicionais que trata o inciso 1º poderá ocorrer de forma inter e intraprogramática constante no anexo 6, Programa de Trabalho, que integra essa lei. Artigo 5º. Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas até 15 dias após o encerramento de cada mês as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 7º. Revoga as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Itapira, 27 de outubro de 2017. José Natalino Paganini, prefeito municipal. Eu requeiro ao primeiro secretário que leia a mensagem, por favor. Tenho a honra de submeter a apreciação dessa egrégia Casa Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e Lei 4.320, 17 de março de 64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas, objetivos, metas e ações estabelecidos no Plano Plurianual, a prioridade para o exercício de 2018, conforme o artigo 3º da Lei Municipal 5.620, de 12 de julho de 2017, que estabelece as diretrizes orçamentárias
atendendo ainda às exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas da estrutura orçamentária, advindas de portarias do Tesouro Nacional de demais legislações vigentes. Devemos destacar que o projeto de lei complementar da Lei Orçamentária Anual está de acordo com o estabelecido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do Manual Básico de Lei Orçamentária Anual. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Poder Executivo e Legislativo, é que submetemos essa proposta orçamentária para o exercício 2018, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício 2017. Aproveitando a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, protege de elevada consideração, 27 de outubro de 2017, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. As comissões competentes. Sem mais projetos de lei, passamos aos pareceres. Parecer 117 de 2017. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, per seu presidente, vereador Maurício Casimiro de Lima, primeiro secretário Rafael Donizete Lopes e segundo secretário Elizabeth Donizete Manuel, instado que foi exarar parecer ao projeto de resolução 3 de 2017, de autoria da nobre vereadora professora Marisol de Fátima Garcia Raposo, aspas, cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Itapira e da outras providências, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que inquine a tramitação. Acordou, no entanto, por apresentar uma emenda modificativa com a seguinte redação. Emenda modificativa A1 de 2017. Artigo 1º. Altera o inciso 2º do artigo 2º da presente projeto de lei. Artigo 2º, inciso 2º. Os mandatos coincidirão com a legislatura. Quanto ao mérito, todavia, deixa critério do colégio plenário, é este o parecer, assinam todos os vereadores que compõem a mesa administrativa do exercício 17 e 18. As comissões competentes. Volta a emenda. Tem emenda, volta. E tem emenda, tem que voltar. Pode. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Tendo em vista, então, que o projeto tem o parecer favorável de toda a mesa e das comissões, eu peço que a emenda vá ainda hoje às comissões, seja dado o parecer e que volte o projeto, a emenda, para ser votado ainda no dia de hoje. Regimentar o pedido do vereador. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Projeto de lei e emenda vão às comissões para ser exarado o parecer e voltam à ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Parecer 119 de 2017. Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte, Lazer, Obras, Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, que aí subscreve estados que foram exarar parecer ao projeto de lei 62 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento de Chácara Recreio de Cima, após minudentes e acurados estudos, acordar por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico. Quanto ao mérito, deixa a critério do colendo plenário e homenagem póstuma que os poderes executivos e legislativos prestarão às memórias dos saudosos cidadãos Giacomo Cima, Angelina Formigari, Zilda Cima Pelizer, que foram pessoas trabalhadoras de conduta ilibada. Pela aprovação é este o parecer. Assinam todas as comissões permanentes da Casa. Questão de ordem, senhor presidente. Tendo em visto o parecer favorável de todas as comissões, requeiro que o projeto venha para o dia de sessão para ser discutido e votado. Regimental o pedido do vereador. Está em votação. Está em votação o pedido aprovado por todos os vereadores. O parecer vem para as comissões para ser... O parecer vem para a ordem do dia hoje para ser discutido e votado. No dia de hoje.
Parecer número 20 de 2017. 120 de 2017. As comissões Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte, Lazer, Obras, Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, que aí subscreve, Estados que for exarar parecer ao projeto de lei 63 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o SAI a conceder remissão de dívida para o IPA, União Internacional Protetor dos Animais de Itapira, após minudentes e acurados estudos, acordar por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídico, que ele inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixa a critério do colegiado plenário, é esse parecer, assinam todas as comissões permanentes da Casa. Pois não? Tendo em vista parecer favorável a todas as comissões, requeiro que o projeto também venha para o dia dessa sessão para ser discutido e votado. Regimentar o pedido, está em votação o pedido do vereador. Aprovado. Volta à ordem do dia hoje para ser discutido e votado. Por chegarmos ao término do tempo regimental, às 21h30, essa presidência suspende os trabalhos para a elaboração da ordem do dia e sessão suspensa por 10 minutos. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada. Carlinhos Sartori, Luan, Dirceu, Toninho Marangoni, professora Marisol, Mino Nicolai, César da Farmácia, Bete Manuel, Dr. Maurício e Dr. Rafael. Passamos à ordem do dia. Todo mundo presente? Tá. Projeto de resolução número 3 de 2017 cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Itapira e dá outras providências. E emenda. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. A palavra, vereador Altura. Precisa do projeto? Boa noite novamente. É com muita alegria que hoje está sendo aprovado a Procuradoria Especial da Mulher. Eu, como vereadora, como mulher, é de grande e de suma importância essa Procuradoria aqui na nossa Câmara Municipal. O que ela vai desenvolver? Quais são os papéis dela no Poder Legislativo aqui na Câmara Municipal? Promover ações de igualdade de gênero, promover campanhas educativas antidiscriminatórias, promover pesquisas e estudos, promover palestras, seminário, debate e cursos, promover eventos e solidariedades, criar comissões especiais, convocar e realizar audiências públicas, desenvolvimento de materiais informativos, elaboração de propostas que visem a criação de políticas públicas. E quero aqui de antemão convidar todos os senhores, todas as pessoas aqui que estão nesta noite aqui, que dia 22 de novembro, aqui na Casa de Leis, aqui na Câmara Municipal, vamos ter o primeiro fórum de combate à violência contra a mulher. Vamos debater de forma democrática, com a participação do povo, da população. Só de mulheres? Não, é de toda a sociedade. Hoje, estamos vendo pelas redes sociais, pela televisão, que a violência não é só contra a mulher, que a violência é o vilão, é algo tão ruim que está influenciando toda a nossa sociedade. Eu, como professora, eu vejo isso, infelizmente, eu vejo isso nas escolas. E não é só nas escolas.
estaduais, municipais. Isso, quando eu falo escola, é em um nível nacional. As pessoas hoje, vereador, não conversam, não tem o diálogo. Infelizmente, querem resolver as coisas com atitude, com ação. E isso é muito ruim, porque gera morte. Quantas e quantas pessoas, jovens, as vidas foram ceifadas com essa violência. Dou uma parte, sim, vereador. Pois não. Eu estava assistindo o jornal essa semana. Esse ano foi quase 7 mil mulheres mortas no Brasil. Quase 7 mil. No passado foi 6 e pouco. Esse ano aumentou quase 1.000 mulheres mortas. É porque uma parte é ciúme, né? A mulher larga, não dá certo, separa. Ele vai, e a lei, 200 metros você não pode chegar perto. Mas não, você vê, ele vai lá e vai. Tirou uma mulher do trabalho, passou na rua, foi a câmera na rua. Então é um absurdo que está acontecendo no país com tantas mulheres. Parabéns para você pelo seu projeto. E é da sociedade. Enquanto nós não discutirmos aqui planos, metas, vai ficar cada vez pior. Então, cabe a mim, como representante do povo, como mulher, uma cidadã, chamar a responsabilidade. Não é a escola, não é o pai, não é a mãe, enfim, todos, esse problema são de todos. Então, fica aqui o convite a todos e a todas estarem aqui, dia 22, vai ter uma mesa de fórum de discussão, com várias personalidades femininas, e vocês vão, com certeza, abrilhantar esse primeiro encontro, primeiro fórum, que será o pontapé inicial à nossa cidade e de grande ganho. Meu muito obrigado, boa noite. Palavra, doutor Rafael. Eu inicio a minha fala especificamente a esse brilhante projeto de autoria da professora Marisol e gostaria de saudar a todas as mulheres que se fazem presente, em nome da doutora Érica, que faz parte do Conselho e Diretoria da OAB, subseção de Itapira, que há pouco tempo aqui tivemos uma homenagem, e quem aqui foi homenageada, doutora Érica, foi a doutora Maíra, e a doutora Maíra, naquele momento, ela iniciou as falas dela, falando daquele grupo de advogadas e advogados que tem feito um brilhante trabalho na subseção presidida pelo doutor Tomás. Isso nós falamos há mais ou menos aí uns 3 meses. Eu, a Marisol, professora Marisol, a Beth Manuel, não me recordo se outro colega vereador teve presente, na primeira explanação lá na OAB, quando foi dado o pontapé inicial. E não deixo também de fazer uma justíssima menção à atuação da administração municipal, porque muitas pessoas acham que a gente está aqui para tacar pedra. E, pelo contrário, quando você observa que estão fazendo o trabalho correto e a sociedade vai ver os resultados, a gente tem aqui que enaltecer e parabenizar. Por que falo isso? Porque a administração municipal, há algumas semanas, anunciou aquilo que foi feito na nova DDM de Itapira, em nome das mulheres de Itapira. Temos aqui o presidente da casa, que é o irmão do doutor Anderson, que é o titular da delegacia de Itapira, e nós temos aqui que enaltecer a importância, Luan Rostirola, que leve para o prefeito, e que nós somos solidários e apoiamos a atitude dele em benefício das mulheres de Itapira. E para justificar ainda mais a grandeza do projeto da professora Marisol, termino falando, professora Marisol, que hoje eu estava indo trabalhar de manhã
estava ouvindo a Jovem Pan às 6h30 da manhã. E um dado extremamente alarmante para as nossas mulheres, não vou falar aqui iniciando pela violência, porque em todos os noticiários nacionais, conforme o vereador Dirceu de Oliveira falou, as mulheres na sociedade, elas são as mais penalizadas porque não têm condições, muitas vezes, físicas, emocionais, para enfrentar o agressor. Hoje, qualquer um aí deve ter visto que tivemos, na noite de ontem, em Mogi Guaçu, o assassinato de uma menina linda, de 22 anos, e a tentativa de matar a mãe dela, a sogra do agressor. Então, senhor Dirceu, o senhor está coberto de razão. Esses índices são alarmantes. E eu gostaria imensamente de trazer aquilo que eu li e falei para a professora Marisol, que ela estava de parabéns pelo projeto, é que, também falando hoje na Jovem Pan, as mulheres, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, até o ano de 2050, se o mundo inteiro e os órgãos internacionais fizerem políticas ligadas àquilo que a defasagem salarial e profissional das mulheres no mundo, se continuarem nessa leniência que continue, é um desalento muito grande a mulher exercer o mesmo trabalho do homem e receber uma remuneração salarial menor. Então, o que estava falando na Jovem Pan também é que, se continuar nessa estocada de discussões, provavelmente o mundo vai até 2050 para equiparar essa discrepância salarial. Isso, doutor Faustinho, é um absurdo. Você trabalhar no mesmo setor, sobre as mesmas condições, e muitas vezes não ter o reconhecimento profissional. Isso também é vexatório para a mulher. E tenho certeza que esse fórum, outros fóruns virão, e gostaria que Vossa Excelência e a Vossa Excelência Beth Manuel, tenho certeza que os outros 8 vereadores dessa casa, que são homens, para um próximo fórum, fica a sugestão, e gostaria que a iniciativa partisse de Vossas Excelências, para nós discutirmos aqui em Itapira as discrepâncias salariais e as condições de trabalho das nossas mulheres. Que nós estaremos, professora Marisol, dando um ponto positivo, porque não se discute em outras legislaturas da região. Não se discute em outros municípios o que Vossa Excelência está trazendo para essa casa. Então, assinei junto, votarei junto e gosto muito de enaltecer. Faremos parte aqui e os próprios funcionários da casa, tenho certeza que farão aí um trabalho brilhante, juntamente com os vereadores, para que esses fóruns municipais em Itapira cheguem às 8 mulheres do plenário que estão aqui, que eu contei de uma a uma, e as 2 brilhantes vereadoras que estão aqui nessa legislatura. Parabéns a Vossa Excelência e certamente parabenizo também os outros 9 vereadores, com a vereadora Beth Manuel, que vão votar junto para vangloriar esse projeto de Vossa Excelência. Uma boa noite a todos. Doutora Érica, parabéns mais uma vez pelo trabalho que as doutoras estão fazendo junto ao OAB do nosso município. Leve para o doutor Tomás esse reconhecimento. Obrigado. Antes de colocar em votação, eu vou falar da mesa mesmo. Vereadora, desde o início de seu mandato aqui nessa casa, foi até um tanto quanto engraçado. Para quem não sabe, a vereadora Marisol chegou e me disse assim: Maurício, está escrito aqui para mim vereador. Eu sou vereadora. Eu quero o direito de ser chamada de vereadora, como a Dilma tinha o direito de ser chamada de presidenta.
E eu achei isso realmente muito interessante. A interposição da mulher nesse sentido, dentro de um espaço que, na nossa cidade ainda, é extremamente explorado pelo lado masculino apenas. E ambas, você e a Beth, vêm alterando o formato desta casa. Essa casa legislativa anteriormente teve a Sônia, a vereadora Sônia, que foi a primeira, acredito eu, vereadora mulher desta casa. Então nós estamos num estágio embrionário político ainda. Vocês estão desbravando um espaço que ainda é muito masculino e pouco relacionado ainda à figura feminina. Isso é uma luta diária de vocês, muito maior do que os outros vereadores que aqui estão. Pela iniciativa, eu só tenho a elogiar, né? E reconheço em Vossa Excelência a luta pela mulher, reconheço em Vossa Excelência a força que a mulher tem na sociedade. Todos aqui sabem, vereadores e não, a vereadora Marisol é uma pessoa realmente muito impositiva, muitas vezes até considerada difícil. É a realidade. Porém, mostra o quanto a mulher tem representatividade dentro dessa casa. A cada ato, a cada força, a cada modificação, a cada gesto, não só de agressividade, mas muitas vezes também de carinho. Isso traz só benefícios ímpares para a nossa casa. E para todas as mulheres que são representadas por você e pela vereadora Beth. Parabéns pela autoria, com toda certeza será acolhida por unanimidade nessa casa. Está em votação o projeto, aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Parabéns. Está também em votação a emenda, aprovado por unanimidade. Tive cuidado de ler nesse projeto também que haverão 4 componentes, né? E de antemão, pós-sanção do prefeito, isso acabou ficando, pelo próprio projeto, a critério da presidência, a indicação de quem é sancionado por nós. Após, então, a nossa sanção determinada, já deixo aberto a todos os nossos vereadores e todas as pessoas que gostaria que a Vossa Excelência ocupasse, como é a autora do projeto, a Procuradoria como responsabilidade sua e depois fazemos as indicações dos demais. Justificativa, senhor presidente? Pois não. Faço minhas as palavras do Rafael, Maurício. Muito mais eu quero pegar o gancho da palavra do Maurício quando ele fala da pessoa Marisol, né? Eu acho que vereador Luan, vereadora Marisol, a gente teve vários, e talvez até tenha, vários embates de opiniões divergentes, mas é muito importante para mim agora parabenizá-la. É uma excelente iniciativa. Desde a minha gestão, desde a minha campanha, sempre defendi que o diálogo é muito mais importante que qualquer coisa. Temos que, sim, ouvir, temos que dar voz a quem nos elegeu, e é isso que a senhora fez no dia de hoje. Criou um projeto, essa Câmara acolheu, e fico muito feliz de fazer parte dele. Parabéns, professora Marisol. Pois não? Bom, eu, como mais velho, vou dizer uma coisa mais gozada. Hoje ainda, as mulheres têm muito valor, né? Que antigamente, na minha época, minha mãe, minhas irmãs, era muito pior. Porque os maridos, porque a mulher não trabalha, né? Então o marido achava que, não, aqui em casa quem manda sou eu, não é isso? Era assim que funcionava? Eu que mando. Não vai comprar, era assim que funcionava. Hoje a mulher já está bem melhor. Nossa, está 80% do que eu da minha época, né? Porque meus irmãos trabalhavam na roça, mas dava na mão da mãe. O pai pediu novinho. Ó, isso que pode comprar, não pode comprar. Era assim que funcionava. Hoje a mulher já se ganha o dinheirinho, já corre atrás, já melhorou bastante. Agora, não vai estar 50 não, viu, vereador? Menos 50. Para chegar a igualar. Porque tem muitas mulheres que merecem ganhar mais do que o homem e não ganham. Tem razão. Quer dizer, mas não vai chegar até 50 não. O mundo já está bem moderno e quem vai mandar no país já mandou, né? O presidente já foi mulher. Já vai mandar no país, vai ser as mulheres não, tá? Cuidado. Passamos então ao projeto de lei 62/2017 que dispõe sobre denominação de logradouros públicos no loteamento de chácaras Recreio Cima. Está em única discussão.
Está em única votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de Lei 63 de 2017 autorizou o SAI a conceder remissão da dívida para a União Internacional Protetora dos Animais de Itapira. Com a palavra, vereador. Esse projeto de lei, na qual o prefeito está autorizando o SAI a conceder perdão, remissão de dívida para a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais de Itapira, eu vou me ater a duas coisas. Primeiro, que em 2015 fora feita uma matéria, colega Beth Manuel, no jornal de Itapira, no meio de imprensa de Itapira, e que as pessoas ligadas ao IPA pediam o que está sendo feito hoje. E nesse plenário consta em ata, nos anais dessa casa, que nós havíamos pedido, me recordo muito bem, que o Marquinhos, vereador, o César, vereador, e esse que está falando, nós tínhamos falado dessa possibilidade do perdão da dívida da UIPA. Então, vem numa boa hora, mas poderia ter sido há muito tempo. E vou terminar fazendo um questionamento. E vejo que esse questionamento é de extrema necessidade para o momento econômico que o município está passando, para o momento econômico em que o prefeito envia um projeto para a Câmara sob os argumentos que está com os cofres públicos vazios, pretende fazer algo, que é o aterro sanitário, mas necessita do dinheiro do contribuinte. E por que faço essa menção? Porque eu vou ler atentamente a mensagem do projeto, que é assinada pelo prefeito municipal. O artigo 12 da Lei Orgânica do Município prevê que deverá haver interesse público justificado, o qual está demonstrado no conteúdo desta mensagem. Artigo 12 da Lei Orgânica do Município. Ao município é vedado, é proibido. 6. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado sob pena de nulidade do ato. Já o artigo 36, inciso 1, do mesmo diploma legal acima mencionado, prevê que compete à Câmara Municipal autorizar a remissão de dívidas. No caso em tela, o Poder Executivo está enviando o projeto de lei de sua competência para ter autorização da Câmara Municipal e, com isso, concretizar o pedido da entidade em ter suas dívidas remidas pelo município. Artigo 33. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, 1. Legislar sobre o sistema tributário municipal, bem como
autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. Por que que eu li atentamente o que o prefeito está mandando como mensagem? Porque é bom todos saberem que quando é de interesse político, quando é de interesse particular, quando é de interesse de apadrinhadas políticas, perdão de dívida, ele fez lá em cima por decreto, que é o caso do perdão de dívida de R$1.800.000 da dona Cristina Moro. Falei aqui em 2015. Por que que não passou pelo plenário? Porque a Câmara tinha que chancelar aquilo que ele fez por decreto. E o prefeito está assinando um atestado daquilo que eu havia falado e, principalmente, nós vamos cobrar do prefeito, ele está com o nome, os bens bloqueados, por isso que eu acabei de falar. Porque ele fez o perdão de uma dívida por decreto. E o próprio prefeito, nesse projeto da UIPA, fala que não pode permitir perdão de dívida, remissão de dívida, renúncia de dívida tributária, que já estava na dívida ativa, por decreto, sem autorização do Legislativo. Então, vamos perguntar para o prefeito por que que ele fez por decreto, porque ele não poderia fazer. Quando foi perguntado, os vereadores da situação pegaram, aprovaram o requerimento feito por esse vereador, veio o jurídico da prefeitura, falou e não falou nada. Por quê? Porque a justiça bloqueou os bens do prefeito relacionado a esse decreto que ele fez. Quando é de interesse da coletividade, passa-se pelo plenário e ótimo, excelente. Quando é de interesse político, quando é de interesse de apadrinhados políticos, esconde da população, faz tudo dentro do gabinete, sob a chancela do advogado jurídico da prefeitura, que também está com os bens indisponíveis, o seu Guto, que hoje trabalha na prefeitura de Mojimirim, e agora temos que explicar para a população. Vamos cobrar do prefeito para ele ressarcir o 1.800.000 para a prefeitura, que é a metade daquilo que ele quer cobrar da população para fazer o aterro sanitário. Então não é justo cobrar da população, ao passo que ele fez uma coisa que ele mesmo fala, que da forma que ele fez lá atrás, ele está sob pena de nulidade do ato. Então o ato que ele fez é nulo. E prova por A mais B, porque a justiça já fez isso. Então vamos cobrar do prefeito o ressarcimento desse dinheiro. Porque baseado nesse projeto, na mensagem do prefeito, nós estamos diante de um problema gravíssimo, jurídico, moral, legal e, principalmente, mostrar para a população o que ele faz lá no gabinete com a caneta de prefeito. O mesmo critério que ele usa para perdoar a dívida da UIPA, que eu aplaudo, ele deveria ter feito com 1.800.000 da Cristina Moro. Ter mandado passar por aqui, os vereadores assumir a responsabilidade e depois ele lá em cima, numa canetada, ia fazer aquilo que a gente decidisse aqui. Então, gostaria que o prefeito se manifestasse em relação a isso. Para criar a taxa que é cobrada da população, para perdoar a dívida sem passar pelo legislativo, ele faz por decreto, que ele mesmo fala que é nulo de ato. Vamos cobrar dele por que ele fez isso. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e vou fazer um ofício protocolar na prefeitura, porque eu vou me fundamentar no que ele mesmo escreve e assina para esse projeto da UIPA. Para esse projeto eu voto favorável,
Peço o voto dos vereadores e poderia ter feito isso lá atrás, quando o César, o Marquinhos e eu tínhamos feito esse pedido. Eu quero fazer o uso da palavra. O defunto era maior, né? Olha, eu particularmente ouvi atentamente as palavras do vereador Dr. Rafael. Não estou aqui para defender isso ou aquilo. Eu estou para fazer pontuações. Primeiro, o prefeito está com os bens bloqueados, sim. Mas não é por perdão de dívida, e sim pela readmissão da servidora Cristina Moro. Então, perdoar dívida não tem nada a ver com o bloqueio de bens dele. A ação judicial que gerou esse bloqueio de bens, inclusive existia um TAC do Ministério Público que sugeria que ele fizesse a exoneração dela para que não acontecesse a ação civil que acabou gerando o bloqueio de bens dele e não foi assinado por ele, versava sobre isso. Então, primeiro, não há perdão de dívida relacionada a bloqueio dos bens. Está bloqueado, mas não está relacionado, e sim a readmissão da servidora. Segundo ponto, a alegação do prefeito no momento que foi para a readmissão da servidora Cristina Moro foi baseada na seguinte situação. Existiu uma comissão, e por efeito de legalidade, essa comissão ela tem que ser formada por funcionários efetivos de carreira. E essa comissão, naquele momento, não foi efetuada por funcionários efetivos de carreira. Foram 2 efetivos de carreira e 1 funcionário de livre nomeação e exoneração. Da mesma forma, aconteceram as exonerações do servidor Sandro Pio, do servidor FIFO, da servidora Fernanda Venturini. Por esse erro de formação de comissão, esses outros servidores, apesar de ter sido exonerados também por uma comissão idêntica, foram reintegrados à prefeitura. A servidora Cristina, ela não entrou sobre o formato, sobre como se constituiu a comissão. Ela entrou sobre o mérito, que o mérito falava que ela tinha afastado uma outra servidora e essa outra servidora recebia do salário, e como ela afastou a servidora recebia o salário, aquilo que a servidora recebeu foi imposta a ela uma dívida. Então, na verdade, foi a Selene Aldi, que ela recebia um salário por volta de R$12 mil, que teoricamente ela teria sido afastada pela Cristina do trabalho, mas a Selene Aldi continua recebendo o salário. A partir desse problema, a Cristina foi responsabilizada por essa mesma comissão a pagar todos os salários que foram pagos a Selene Aldi, ora dita afastada. A Justiça, até várias instâncias, manteve a decisão da exoneração por essa comissão em relação ao mérito que ela tinha entrado. Como ela não entrou pela formação dessa comissão, ela não conseguiu. Ela fez um recurso à Prefeitura Municipal, na gestão de 2013, solicitando a reintegração, pois a mesma comissão, inclusive os mesmos integrantes da comissão que fizeram a exoneração do servidor Sandro Pio, os mesmos, exatamente os mesmos, foram o que fizeram a sua exoneração. E o caso especificamente do Sandro Pio, ele teve a reintegração de posse, pois ele alegou a nulidade da formação dessa comissão. O prefeito, então, fez a anulação do ato de exoneração dela. Se ele considerou a comissão nula por si, os atos produzidos por essa comissão também seriam nulos por si. Quem instituiu a multa foi a comissão. Então, entendendo assim que a comissão não era
fidedigna, que ela não poderia existir daquela forma, porque estaria confrontando aquilo que é constitucional, tendo um funcionário que não era de carreira. A partir daí, entendeu-se o jurídico que deveria ser feita a anulação, e não perdão ou remissão. Portanto, não teria que passar pela Casa Legislativa mesmo, porque ele não fez um perdão, ele fez uma anulação do ato que aconteceu lá em cima. Estou falando porque não passou por essa casa e nós estávamos aqui. Realmente, se fosse uma remissão, eu concordo em plena... Deixa eu só terminar depois eu te dou uma parte, só terminar a linha, porque amplamente a gente discutiu esse assunto aqui. A Justiça, por sua vez, entendeu que a readmissão da servidora Cristina, ela ainda não está transitada em julgado, se eu não estou enganado. Eu acho que está em andamento ainda. Ela pediu que fosse destituída novamente a servidora, o que aconteceu de uma maneira liminar, acho que eu não sei exatamente os termos jurídicos, como se diz, mas ainda não está terminado o caso, para que até que se chegasse ao final do julgamento, que acho que é supremo, que se decidisse em relação se ela retorna ou não. Ainda existe a possibilidade jurídica de ela retornar ao quadro de servidores públicos, e ainda existe a possibilidade do prefeito ter o desbloqueio e ter o entendimento que ele fez um ato de boa-fé. Mas está coberto de razão a Vossa Excelência, que diz que está bloqueado. Eu só subi à tribuna para elucidar a sequência que aconteceu, que eu também discuti muitas... Pois não. Pois não. Eu vou interpretar o discurso de Vossa Excelência com poucas palavras. O senhor, como defensor e como advogado do prefeito, graças a Deus que o senhor é um excelente dentista. Parabéns. Eu agradeço pelo elogio profissional. Eu simplesmente não sou advogado, realmente, não tenho um conhecimento jurídico aprofundado e acredito que a maior parte de nós também não o tenhamos. Foram informações que eu me baseei, li, acreditei, eu tive os cuidados de verificar isso constitucionalmente sobre essa legalidade. E as informações que aqui passo são as informações que tive, que debati, que defendi. E se eu estiver errado em relação a essas informações, eu me desculpo, eu não tenho o dever jurídico de ter esse conhecimento. Mas os fatos, ora aprazados e ditos pelo Dr. Rafael, também tem esse outro lado que deve ser dito. Pois não. Quanto ao afastamento da servidora Selene, sim. Quem foi que quem que assinou para que ela ficasse afastada, recebendo, tendo o seu salário mensal? Eu não queria tanto debater, Beto, mas vou te responder. Existe um paradigma que, nesse processo que aconteceu, que a Selene afirmava que ficou em casa recebendo, afastada. Sim. Porém, não existe um afastamento por escrito dela. Mas existem provas circunstanciais testemunhais. Tá? Por outro lado, a outra parte diz que em momento nenhum afastou. E, inclusive, mostrou algumas provas, que eu também não vou entrar nesse mérito, porque eu não estou aqui para defender, nem para nada. Apresentou provas que mostravam que ela estava trabalhando ainda. Por exemplo, pedido de férias dela, solicitado à prefeitura. E recebida. Então, isso é um processo jurídico muito maior, que talvez eu não tenho domínio sobre isso. Verdadeiramente, concordo com o Dr. Rafael, não tenho domínio nenhum sobre isso. Mas são fatos que já estão na justiça, são fatos que estão aí, e eu não queria tirar o brilhantismo dessa casa na aprovação do projeto de lei que está fazendo a anistia da dívida da UIPA, e queria, como já dito anteriormente, queria falar sobre essa situação de uma forma sem acusações, sem nada, mas só apresentando os fatos que ali versaram no momento. Obrigado. Palavra o vereador Mino Nicolai. Boa noite a todos, senhores vereadores, seu presidente, público presente,
presidente do meu partido, o companheiro André Siqueira, a quem eu cumprimento a todos. Sem querer ser grosseiro, de forma alguma, vereador Dirceu, acho que tudo que foi dito aqui é de importância para o público, mas nós fugimos totalmente do assunto em pauta. E eu queria aqui agora, então, parabenizar, não, independente de qualquer coisa, né? A gente parabenizar a todos, porque a UIPA, o trabalho que aquelas meninas fazem é uma coisa, assim, inimaginável, né? A luta que elas têm por isso não é de hoje. Existem outros que têm o nome, é o Anjo Sem Asas, todas elas lutando. E eu me recordo aqui que há algum tempo, quando eu era vereador e presidente dessa casa, foi um desespero quando elas me pediram para portar um poste com uma luz. Nós conseguimos uma caixa d'água de 15 ou 20 mil litros, porque tudo que se pedia não podia. Tudo que se pedia não podia. E aí tinha um problema que o muro era baixo, o pessoal invadia, roubava o pouco que tinha lá dentro. E com tudo isso, né, o tempo foi passando, hoje a luta está lá, que continua cada vez maior, porque o número de animais aumenta cada vez mais, né, e os maus tratos aos animais, por consequência, cada vez mais. E é uma luta grande, enorme, e nós temos que agradecer por esse ato que foi feito. Da mesma forma, vereador Dirceu, pela luta aonde conseguimos a mesma isenção para o abatedor municipal, né? A Jampac estava junto, acho, no projeto também, que aqui, eu digo, né, o pessoal não sabe, mas nós estivemos lá, a partir do momento que um boi entra para o abate até o minuto que ele sai, usa-se 2.000 litros de água por animal dia. Se abater 300 animais, é só fazermos as contas, né? E o quanto é importante, porque isso é saúde pública. Da mesma forma que foi feito com o abatedor, com o pessoal do abatedor de frango e todos os que tiverem no gênero alimentício, o que foi feito para a UIPA, que não pare por aí, que a gente possa, com a força dessa casa, continuar ajudando. Essa isenção, a gente sabe, às vezes as pessoas falam, mas não é justo que se dê isenção para isso ou para aquilo, né? Mas eu acho que quando se trata de saúde pública, porque animal na rua é saúde pública, é a raiva, animais doentes que podem ter sarna, leishmaniose, tantas outras coisas que podem contaminar uma população em poucos dias, né? Então, eu acho que a grandiosidade desse projeto aí fica pela luta dessas meninas, que a gente possa ajudar cada vez mais. Existe uma promessa, independente de quem seja, de que administração seja, que teria um novo terreno para o IPA. O tempo está passando, isso não está conseguindo. Lá tem uma dificuldade muito grande, né? Quando se morre um animal, antigamente eram colocados dentro de freezer, porque tem que ter a destinação correta. Eles continuam com esse problema. É uma luta muito grande. Então, acho que foi feito aí o mínimo necessário. O mínimo. Deveria ser muito mais, presidente. Sabe? Então, eu acho que essa casa, juntamente com o executivo, deu um grande passo em relação à saúde pública, em relação a se cuidar e ajudar essas pessoas que dedicam as suas vidas para salvar um gatinho, para salvar um cachorro, às vezes vários cachorros. Fiquei sabendo ontem, que dentro do recinto agropecuário, uma pessoa soltou uma cachorra com 10 ou 11 cachorros dálmatas. Estavam todos jogados e já não eram mais pequenos. Todos jogados lá dentro, alguns dentro de saco, né? E a UIPA não tinha onde pôr. Mas as meninas foram lá, buscaram mais 10 ou 11 animais, que não tem onde pôr mais, né? Então, acho que com esse primeiro passo, em que a gente acudiu, tirando, se eu não me engano, era em torno de 40, 50 mil reais de dívida de água,
não é justo, porque eles não têm arrecadação em dinheiro, eles têm doações, né? O senhor permite uma parte? Pois não, presidente. Inclusive, é bem interessante, porque quando nós assumimos, eu sou de uma legislatura anterior, passou por essa casa uma lei que beneficiou todas as instituições que dava um desconto de 90% na tarifa de água, né, para as instituições filantrópicas e de utilidade pública no município. Só que essa dívida já era anterior. E a UIPA patinava para conseguir isso. E, apesar de um pouco atrasado, concordo com o doutor Rafael, mas é um passo, né, Mino? É um passo para que a gente possa criar um caminho melhor para a UIPA, que as pessoas possam ter fôlego para trabalhar. Tantas pessoas boas que já passaram trabalhando por lá e viveram na dificuldade, né? Eu acho que o que não for possível, se passou, eu acho que a gente está aqui, e só vim aqui para, depois dessa pequena explanação, deixar aqui um pedido. Me dá uma parte? Pois não, presidente. Doutor. Eu gostaria imensamente, você ouviu atentamente, não sou defensor do seu irmão e o Maurício não é defensor do Paganini. Sem dúvida. Mas o seu irmão foi muito criticado, xingado nesse plenário aqui com relação às circunstâncias lá atrás do caso da Cristina Moura. Eu gostaria que você desse uma explanação, sendo irmão do Toninho, de todo esse ocorrido, diante do que eu falei, diante do que o companheiro Maurício falou, que talvez você tenha vivenciado que você era vereador naquela época. Como eu disse, doutor Rafael, que o assunto foge do assunto, mas mais do que eu, poucas pessoas sofreram, que quando de tudo aconteceu da primeira vez com a Cristina, ela e o marido dela foram na porta da minha casa. E isso é uma coisa que é inadmissível, da forma que foi feito. Os erros continuam acontecendo. Eu tenho tentado dizer aqui que a gente tem que mudar a forma de fazer política, não só em Itapira, no Brasil. Os protecionismos, as coisas erradas, as corrupções, os desvios de dinheiro, isso está tudo errado. Meu irmão realmente foi massacrado com isso na época. Agora o prefeito botou a mão numa cumbuca que não vai ter como sair, sem sombra de dúvida. É um caso que não deve acontecer nunca mais, sem sombra de dúvida, né? E acho que isso a justiça vai resolver, tem que resolver. E eu só comentei em relação aos comentários, que acho que vem por uma explanação muito importante para a população, mas maior do que isso no momento que eu queria dizer aqui, era o pedido que eu aqui queria deixar para que todos nós pudéssemos fazer uma gestão, para que a gente pudesse pedir, procurar caminhos, para que a gente consiga um novo lugar para a UIPA, um novo terreno para a UIPA. Que eu acho que depois dessa aprovação, dessa isenção, eles vão ter um respiro, porque estava correndo seu risco aí de, sei lá, interdita lá, porque eles não pagam a água, sabe? Sendo que é uma coisa que eu acho de uma importância assim, fundamental. Discute-se aqui. Eu tenho um projeto aqui que eu pedi, uma destinação de verba, de quando eu estava aqui, para que se destinasse dinheiro à capação de animais, à castração de animais. E fizemos emendas ao orçamento, para que pudesse... Aí vem um monte de história que não pode por isso. Você vai pedir para os profissionais da área, olha, vocês poderiam dedicar um dia do ano, para que se vocês forneçam um dia de vocês para poder ajudar a população, a UIPA, com isso e tal. Às vezes nenhum profissional pode, sabe? Então não existe uma união coletiva para uma coisa... Nós vamos chegar ao ponto que daqui 4, 5 anos, 6 anos, sei lá, gente, vai ter mais animais na rua do que gente. E isso daí é gravíssimo, pela rapidez de reprodução, a gente não se atenta a certas coisas, aí depois que acontece, o raio já caiu, o estrago já está feito. Então agora, se liberou, se aprovou essa água, como foi feito para o pessoal do abatedor, que eu insisto, que é saúde pública, utilidade pública, vai se dar mais emprego, sabe? Então que a gente una, e existe uma promessa, não quero saber de quem é, de quem deixa de ser, que a UIPA precisa de um novo terreno para que se comece a construir enquanto é tempo. Então que a gente una as forças para que a gente consiga fazer isso em prol da população de Itapira.
sabe? Para que tenham pessoas que possam lá fazer castração, enfim. Parabéns por tudo que foi feito, obrigado e boa noite a todos. Está em votação o projeto de lei. Única votação. Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Justifica o voto nessa. Pois não. Eu ouvi atentamente a palavra de Vossa Excelência, vindo. Essa casa não pode misturar coisa do passado, o Mino falou muito bem. Passado, o assunto Cristina é um assunto do executivo que já está resolvendo na justiça. Precisa parar com isso. Ou então traz eles daqui, um dia eles escutam com nós aqui dentro, mostra os dois lados. Está muito banal isso. Um projeto tão bonito, tão certo, os dois que nós botamos a casa aqui, acaba estragando por uma fala que vem ao lado. A UIPA, há muito tempo, veio precisando. Eu levei a XI, na época, o deputado Barro Munhoz, para formar a ONG. Ela não sabia nem o que era. Eu levei, ele ajudou bastante ela na época. Era XI, né? XI. Hoje está na mão da pessoa, também com um grande conhecimento e batalhadora. Marisa é batalhadora, ela não tem... Você precisa ver, gente, é que vocês, desculpando vocês aqui, vocês não andam para a zona rural, igual eu ando. Porque tem animal que eles jogam na porta do meu sítio lá, o menino sabe disso, joga um gato, joga um cachorro na porta, aí você fica com dó, você acaba recolhendo. Quando um dia o biscateiro parou na rua, estavam chorando com os cachorrinhos assim, lambendo ele. Ele desceu e os cachorrinhos lambendo. Eu corri atrás do meu sobrinho que está lá agora, para conseguir trazer. Então, gente, é muito crítico. Agora, o terreno, gente, nem precisa batalhar mesmo. Se eles forem na UIPA, quando você for na UIPA, entraram lá dentro, tudo você entrar lá, então marca um dia, vamos lá na UIPA, nós, para você ver o que é aquilo. Você sabe quanto eu gastei, Maurício, pouco tempo atrás agora com a UIPA lá. Mandei fazer, dei tijolo, deitei, sabe disso, mandei falar. Eu ajudo, sempre ajudei, porque cachorro, gente, cachorro também é vivente, e os caras batem judia. Então não adianta ficar falando aqui, não fazer nada. Vamos reunir todos nós, os 10 vereadores, vamos lá conhecer e vamos chegar no prefeito. Está precisando de uma área, onde vai ser? Não adianta ficar discutindo aqui. Com a palavra. Eu não acho banal o prefeito municipal estar com os bens bloqueados pelo ato que nós discutimos aqui. E segundo ponto, vereador, o senhor não tem o direito de cobrar do cidadão quando o prefeito perdoou dívida de uma pessoa. Isso agora está faltando nos cofres públicos e a administração quer cobrar do contribuinte. Vamos reaver 1.800.000, já ajuda no aterro sanitário. Então não vem com taxa de lixo, não. Não vem com taxa de lixo, não. Está com a... Questão de ordem. Está com a justificativa Bete Manuel. Eu requeiro, por favor, que façam silêncio para a justificativa da vereadora. Eu sou a favor da UIPA e também do Batedouro, mas só que eu acho que eu entendo a voz quando o Rafael fala, que quando foi perdoada a dívida e quando foi autorizado uma funcionária ficar em casa e ganhando, alguém assinou para que ela fizesse isso. Tá? Ela não ia ter essa atitude e ficar lá de boa na casa dela ganhando. Alguém autorizou. Quanto ao perdão da dívida, eu acho que se ele teve pernas e braços para autorizar essa dívida de outra servidora, ele deveria também estar servindo outras entidades como moradia, educação, saúde, transporte, 10 vezes mais da dívida do perdão. É o meu pensamento. Com a palavra, vereadora. Justificativa, presidente. Eu sempre penso e sempre ouço e falo: quem não ama os animais não ama a si mesmo. Eu tenho o meu cachorrinho aqui, que é o Messi, eu amo de paixão, que foi adotado. E amo mesmo de paixão. E quando eu vejo o que eu tive o prazer de dar um pouquinho da minha colaboração aqui com esse voto, que não só eu, todos os vereadores aqui aprovaram, é um pouquinho, um pedacinho da minha contribuição, com muita honra, com muito amor, com muito carinho, porque se eu tivesse um espaço maior
eu teria muitos cachorrinhos, com certeza, porque o que a gente vê, aonde eu dou aula no bairro do Storlupe, lá, muito cachorro solto na rua, passando fome, e dói no coração ver um cachorrinho e um gatinho mexendo no lixo, furando para matar a fome. Dói no coração isso. Então, infelizmente, isso acontece na nossa cidade e faço um louvor nas palavras do Mino, nesse sentido de ajudar, de lembrar no nosso orçamento uma pequena parte para ser aplicada na castração, que é a única forma de parar com essa demanda que vai chegar a um ponto que vai ter mais animais nas ruas do que o próprio cidadão. Sobre a dívida, está fazendo falta. Está fazendo falta esse dinheiro nos cofres públicos. E eu espero na justiça, eu acredito na justiça. Pois não. Eu quero, na minha justificativa bem rápida, dizer o seguinte, que vendo o que a gente tem visto na nossa política nacional, a gente não deve se desanimar, mas acreditar na justiça dos homens está difícil. Está difícil. Todo mundo que está sendo culpado, sendo perdoado. Então, eu queria dizer que esse caminho, se não retornar, se continuar dessa forma, que a gente ajude mais os animais, porque está difícil ajudar a gente mesmo. Então, todas essas coisas que foram ditas, que sejam resolvidas e que a gente possa acreditar que os homens se tornem mais sérios, que a justiça tome as atitudes verdadeiras que tenham que ser tomadas e que a gente possa, com essas atitudes, ajudar os animais, que é para isso que a gente levantou esse assunto e que esses animais também precisam de ajuda e que com isso estaremos ajudando os seres humanos, que é o que a gente mais precisa. Muito obrigado e boa noite. Essa presidência também queria justificar e lembrar que o projeto beneficiará a UIPA. Isso realmente é o cerne daquilo que passou por essa casa. Eu queria lembrar, em relação ao Mino, Mino é uma pessoa que sempre ajudou muito, principalmente uma ligação com a Gisele, que sempre esteve junto da UIPA, trabalhando, e que outros projetos desse nível, ou como o próprio vereador Mino disse, o vereador Disseu disse, para a conquista de um novo espaço, sejam reivindicados por todos nós, e que possamos, com a força dessa casa e com a união entre todos, conseguir aquilo que realmente há necessidade. Então, parabéns a todos os vereadores aí, parabéns ao IPA pela vitória dentro desse projeto. Sem mais matérias, essa presidência agradece... eu estou acabando antes da hora, senhores. Ainda existe um requerimento, o requerimento 362, que foi tão odiado já esse requerimento. Vai adiar de novo. Ele está com 1, 2, 3, quase 5 pedidos de adiamento. Mais outra vez. É o adiamento com gratulação com o atleta Marcos Eduardo Hermegino Sartori. Brilhante a tua participação no campeonato universitário de karatê. Eu vou pedir novamente o adiamento para a próxima sessão, tendo em vista que o homenageado está em aula nesse período, então por isso não pôde comparecer na data de hoje. Está em votação pedido de adiamento do vereador Carlos Alberto, aprovado por todos. Agora sim, essa presidência gostaria de agradecer aos funcionários da casa, à imprensa, que sempre se faz presente, a todo o público que acompanha, aos vereadores e declaro encerrada a sessão.